senhoras e senhores, concluído o nosso tema de número 9, vamos agora avançando para o 10º tema, que tem como título Fiscalização Ambiental. E a gente não pode falar de fiscalização ambiental sem antes falar sobre poder de polícia, né? Nós vamos já falar sobre poder de polícia e também falar sobre as competências dos entes federados. Falamos no item anterior que todos os entes federados, e já vínhamos falando sobre isso lá pelo tema 2, tema 3, que a Constituição Federal designou todos os entes federados para cuidar do nosso meio ambiente, né? E cuidar contempla licenciar e fiscalizar. E se contempla fiscalizar, contempla também o quê? Sancionar. Sancionar. E aí a sanção, gente, eu estou resumindo didaticamente como multa, tá? Então, quando vocês me ouvirem falando de multa, pode ser não apenas multa como sanção administrativa, como qualquer outra sanção, como embargo de obra, como advertência, tá? Então, a gente vai falar muito mais sobre isso lá na responsabilidade administrativa ambiental. Mas, por enquanto, a gente vai falar sobre fiscalização. E qual ente federado fiscaliza? Todos. Todos os entes federados fiscalizam. Mas aí, professor, não vai ficar aquela coisa de cachorro que tem 2 donos, não tem nenhum, eu vou deixar para um ente fiscalizar, não é comigo, não mexe comigo, é contigo, não é comigo, é contigo, não é comigo, é contigo. E aí ninguém fiscaliza? Seria assim se não tivesse uma regrinha. Porque qual que é a regrinha? A regrinha é quem licencia, fiscaliza. E a gente já sabe quem licencia. Quem licencia, fiscaliza. Na ausência da fiscalização por aquele ente que originalmente licencia, outros entes podem fiscalizar. Tá? Teoricamente, na ausência. O outro ente pode fiscalizar, ainda que o ente originalmente licenciador esteja atuando? Pode também. Mas valerá o auto de infração. Olha, a gente não está falando de prevenção, hein? Prevenção processualmente falando, juiz prevento. Quem lavra o auto de infração primeiro é aquele que vai receber a multa. Não é assim. Quem lavra o auto de infração primeiro nem sempre é o que vai receber a multa, porque aquele auto pode ser anulado ou suspenso em decorrência do auto de infração lavrado por aquele ente federado que originalmente teria competência de licenciar. Porque é esse auto de infração que prevalece. Não é o primeiro. Então essa regrinha é muito importante. Ainda que seja um valor de multa ou uma sanção mais branda, um valor de multa mais baixo, ainda que seja mais baixo. Ainda que seja mais alto, ainda que seja mais alto. Se estiver dentro dos critérios, tá? Só não pode fugir dos critérios. Porque nós, como advogados, vamos puxar para... Qual é a função do advogado? Absolver sempre? Não. É fazer com que o julgador aplique a pena justa. Só que para nós a pena justa sempre é a absolvição, né? Muito bem. Então, qual ente federado fiscaliza? O ente que tem a competência originária para fiscalizar e multar. É o mesmo ente que tem a atribuição originária de licenciar. No entanto, caso o ente originalmente competente para licenciar não venha a realizar a fiscalização, seja por omissão ou impossibilidade, outros entes podem proceder com a fiscalização. Atenção, o exercício do poder de polícia... Então vamos ver o seguinte. O que é o poder de polícia? E aí eu vou pedir licença para ler esse texto 22 vezes e meia. Porque muitos colegas não sabem o que é poder de polícia. Muitos colegas, e sobretudo estudantes de direito, acham que poder de polícia é o poder do policial. A polícia tem poder de polícia, mas não só a polícia tem poder de polícia. Outros agentes públicos também têm poder de polícia. Aliás, boa parte dos agentes públicos tem
poder de polícia. Então a gente está falando de direito administrativo, né, professor? Não, a gente está falando de direito tributário. Artigo 78 do Código Tributário Nacional. Poder de polícia está ali definido, da seguinte forma. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública, lógico, atividade da administração pública. Pessoas privadas detêm poder de polícia? Se tiver delegação, sim. Se não, não. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, olha a licença ambiental aí. Não tem um monte de requisito? Está disciplinando direito. Limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, polícia, o agente policial, né? Regula a prática de ato, práticas positivas, fazer, ou abstenção de fato, não fazer. Regula o não fazer também. Sou obrigado a fazer, sou obrigado a não fazer. Sou obrigado a fazer de um jeito, sou obrigado a não fazer de um jeito. Então, novamente, considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público, concernente ao quê? Concernente à segurança, polícia, concernente à higiene, agência de vigilância sanitária, né? Não tem poder de polícia, lacrar, restaurante? A ordem, aos costumes, a disciplina da produção e do mercado, Inmetro, IPAAN, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, IPAAN, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Isso é poder de polícia. Poder de polícia não é algemar, não. Então, a fiscalização ambiental nada mais é do que o exercício de poder de polícia. E isso, a administração pública gasta dinheiro ao fazer isso? Gasta, e muito. O exercício de poder de polícia é feito com base prioritariamente no CTF-APP, no Cadastro Técnico Florestal de Atividades de Potencial Poluição, e financiado pela Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental, TCFA. Nós falamos já sobre isso, né? A TCFA possui natureza jurídica tributária de quê? De taxa, né? Taxa de controle e fiscalização ambiental. E é calculado segundo o porte do empreendimento combinado com o potencial poluidor da atividade. Observação, a TCFA é arrecadada trimestralmente pelo IBAMA. Contudo, mediante convênio, a taxa pode ser dividida entre os estados e municípios. Ora, se o IPAAN fiscaliza, o IPAAN tem que bater na porta do IBAMA e falar: ô IBAMA, tem uma grana aí que um monte de gente está te pagando trimestralmente que eu preciso pegar de você, porque quem está fiscalizando aqui boa parte dos empreendimentos sou eu. Né? E quanto é isso? Potencial de poluição, grau de utilização de recursos naturais, pequeno, grande e médio, pessoa física não paga nada, e aí segue essa tabelinha, tá? Então vamos lá. Pessoa jurídica de grande porte. O que é grande porte? É quem fatura mais de 12 milhões por ano. Vai pagar trimestralmente quase R$ 5.800. Pequenininho, microempresa, até R$ 360 mil por ano. R$ 128,80 por mês. Para quê? Para financiar a fiscalização. Em cima de quem? Dele próprio. Então ele paga para ser fiscalizado. O Instituto de Pesos e Medidas também tem essas taxas. Chega o agente fiscal lá do Instituto de Pesos e Medidas, coloca os pezinhos lá em cima da balança, no final ele emite um boleto, entrega para a pessoa tem que pagar. O exercício do poder de polícia é remunerado. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar o processo administrativo para apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada. Então, o licenciamento é atividade exclusiva do Poder Executivo, não pode ser delegado ao Legislativo e ao Judiciário. Tá? E o disposto no caput deste artigo não impede
Qual é o caput de qual? De 17, que é aquele que a gente acabou de ler. O disposto no caput deste artigo não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização. Então, todos os entes federativos podem fiscalizar, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere o caput. Ok? Então, é só o lastro normativo do que acabamos de falar. Beleza, gente? Um beijo no coração de todos e até a próxima aula.